Sabe, para a gente entender de verdade a história de um país, não dá para olhar só para a economia ou para a política, não. A gente tem que olhar para as pessoas. A estrutura de idade de uma nação, nossa, é como se fosse um DNA social. Ela conta tudo. De onde a gente veio, onde a gente está agora e, principalmente, para onde o futuro está nos levando. Bom, vamos pensar um pouco nisso. Parece até uma pegadinha de prova, né? Um país da África, um aqui da América do Sul, um da Europa. São mundos que parecem completamente diferentes. Mas por baixo de toda a cultura, de toda a economia, existe uma linha invisível que conecta todo mundo. E essa linha é uma jornada. Todo mundo está na mesma estrada. Só que cada um está num ponto diferente do trajeto. Essa é a história do que a gente chama de transição demográfica. E entender esse processo é, sem exagero, uma das chaves para decifrar o mundo em que a gente vive hoje. Para a gente conseguir entender essa jornada, a gente precisa de um mapa. E é exatamente isso que a teoria da transição demográfica nos dá. Pensa nela como um guia, um modelo que serve para todo mundo e que mostra as etapas que as populações passam. A definição em si parece bem simples, né? Sair de um cenário onde nasce e morre muita gente para um outro cenário onde nasce e morre pouca gente. Mas o pulo do gato, a parte que realmente define a história de um país, é o que acontece durante essa transição. Essa transformação que muda o jogo. E esse gráfico aqui, ele é o coração de tudo. É a história inteira contada em 3 linhas. A linha azul são os nascimentos, a vermelha, as mortes. E o espaço que fica entre elas, que cria a linha verde, é o crescimento da população. Repara bem na dança dessas linhas. É aí que a mágica, ou melhor, a revolução demográfica acontece. Vamos traduzir o que esse gráfico está dizendo. Fase 1 é o equilíbrio antigo, sabe? Nasce muito, morre muito. Fase 2, as pessoas param de morrer tão cedo, mas continuam nascendo no mesmo ritmo. É a receita perfeita para uma explosão populacional. Aí vem a fase 3, as famílias começam a ter menos filhos, o crescimento desacelera. A fase 4 é um novo equilíbrio. E a fase 5? Bom, essa é a realidade que já bateu na porta de vários países, quando a população começa a encolher. E o mais legal é que a gente consegue literalmente ver essa mudança acontecendo no formato da população. A pirâmide etária de um país é tipo uma foto, um raio-x do momento em que ele está. Ela começa com aquela base bem larga, cheia de crianças, e com o tempo vai mudando, ficando mais quadrada, até o ponto de se inverter, com mais gente no topo do que na base. E olha, aqui a imagem fala por si só. De um lado a pirâmide da África em 2006, com aquela cara de país jovem crescendo a todo vapor. Do outro, a da Europa, no mesmo ano, já bem mais madura, com a base visivelmente mais estreita. São 2 mundos, claro, mas que na verdade representam 2 momentos diferentes da mesma jornada. Ok, agora que a gente já tem o mapa, vamos usar ele para analisar o nosso caso, o Brasil. E a história do Brasil é fascinante, porque não foi uma caminhada tranquila. Foi uma maratona em ritmo de corrida de 100 metros. O Brasil fez em poucas décadas transformações que na Europa levaram séculos para acontecer. Essa linha do tempo aqui deixa a velocidade da mudança muito clara. A gente teve uma explosão populacional ali nos anos 50 e 60, e logo em seguida, a partir dos anos 70, uma queda vertiginosa no número de filhos. O resultado é que o pico da nossa população está logo ali na esquina, projetado para 2047. É uma virada de chave completa em menos de 100 anos. Impressionante. E quando a gente olha para as nossas pirâmides, a história fica ainda mais nítida. Pega a de 1990. É a imagem clássica de um país jovem. Agora avança só 20 aninhos para 2010. A transformação é absurda. A base encolheu e o meio, que é a população em idade de trabalhar, engordou. É a fotografia da transição em pleno movimento. E os números por trás disso são de cair o queixo. Pensa só. Em 1960, a média era de mais de 6 filhos por mulher. Em 2010, essa média despencou para menos de 2. E enquanto nascia menos gente, a gente passava a viver mais. A expectativa de vida ganhou quase 13 anos em só 35 anos. É a fórmula da transição demográfica funcionando a todo vapor. E é bem no meio dessa transformação toda acelerada que acontece um fenômeno importantíssimo. É um momento único, uma janela de oportunidade que, se for bem aproveitada, pode ser o grande motor para o desenvolvimento de um país. 50 milhões. Esse número é a população jovem do Brasil. É uma força gigantesca que, no auge da transição, se torna um ativo econômico de um valor que a gente nem consegue calcular direito. Mas afinal, o que é esse tal de bônus demográfico? Pensa assim,
É uma fase de ouro, um período em que o país tem muito mais gente em idade de trabalhar do que gente que depende deles, ou seja, crianças e idosos. Na prática, o que isso quer dizer? Mais gente produzindo, pagando imposto, guardando dinheiro, o que libera recursos para investir pesado em tudo, de estradas a escolas. É um verdadeiro motor para o crescimento. E se alguém duvida que isso funciona, é só olhar para a Ásia. Países como a Coreia do Sul, Singapura, a própria China, eles usaram o bônus demográfico como um verdadeiro trampolim. Investiram pesado em educação e souberam usar essa força de trabalho para criar um ciclo de crescimento que, literalmente, mudou o mapa do poder no mundo. Só que tem um porém, e é um porém gigantesco. Essa janela não fica aberta para sempre. Conforme a população envelhece, o número de dependentes volta a crescer e o bônus acaba. E para o Brasil, o relógio está correndo. As projeções mostram que essa nossa janela de oportunidade começa a se fechar já na década de 2030. Isso nos leva à parte final da nossa conversa, o futuro. O que acontece depois que a janela do bônus se fecha? Quais são os desafios de um mundo que, como um todo, está ficando mais velho? Olha que interessante este gráfico. Ele mostra como os futuros do planeta estão se dividindo. A população da África projeta mais que dobrar de tamanho até 2050. Enquanto isso, a da Europa deve encolher. São realidades completamente opostas, e cada continente vai ter que lidar com um desafio muito particular. A Europa de hoje funciona como uma prévia do futuro para muitos países, incluindo o Brasil. Pensa só, na Itália hoje já tem mais gente com mais de 60 anos do que com menos de 20. O resultado disso é uma pressão enorme sobre os sistemas de previdência, de saúde e na própria dinâmica da economia. E quando a gente olha para a projeção da pirâmide do Brasil para 2050, bom, a imagem é essa aí. A base bem fininha e o topo bem mais largo. É o retrato de um país que vai ter um perfil muito parecido com o da Europa hoje. Aquela ideia de que o Brasil é um eterno país jovem, isso vai virar coisa do passado. O que nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. A grande questão para o Brasil, e para boa parte do mundo, não é mais como lidar com o crescimento, mas sim como construir uma sociedade que seja próspera e justa enquanto envelhece. Como um país se prepara para um futuro com mais avós do que netos? A resposta para essa pergunta vai definir o século XXI.